Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui no nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei em que momento você vai ver essa gravação, mas não importa. O tema da aula de hoje é os desafios da vacinação na sociedade brasileira. Repetindo como no de redação, palavra por palavra, com muita atenção, os desafios da vacinação na sociedade brasileira. Esse é o tema da semana. Vamos aos textos motivadores. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, e aqui o comando de redação. Vamos pegar nossa caneta preta, eu pego a minha caneta, o meu marca-texto amarelo, e vamos sublinhar, vamos marcar, vamos rabiscar cada uma das palavras-chave deste comando de redação, os desafios da vacinação na sociedade brasileira. Esse é o primeiro passo em qualquer redação, né? Quando vocês pegarem a prova de redação. Certo? Vamos aos textos motivadores, realizar a leitura deles. Vamos ao texto 1, inicialmente. Vamos ao texto 1. O texto 1 é um texto publicado no blog Saúde UOL, em 2020, que menciona que após 25 anos, o Brasil não bate a meta em nenhuma vacina do calendário em 2019. Tá? O esforço de profissionais para convencimento e campanhas das autoridades em saúde pública não foram suficientes para que o Brasil evitasse uma nova queda na cobertura vacinal em 2019. Segundo os dados preliminares do ano passado do Ministério da Saúde, pela primeira vez desde 94, desde quando há dados disponíveis, o país não atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo em nenhuma das 15 vacinas do calendário público. O tema preocupa as autoridades. Em abril de 2019, o Ministério lançou o movimento Vacina Brasil, justamente para elevar as coberturas vacinais. Ainda em 2019, diante da volta do sarampo, estabeleceu 2 etapas de campanha contra a doença e outras 3 etapas estão previstas para este ano. Abre aspas, além desta, outra estratégia é o Saúde na Hora, em que os postos de saúde têm seus horários de funcionamento ampliados até as 22 horas, diminuindo a barreira de acesso à população. Para atenuar no enfrentamento das fake news, foi lançado o movimento Saúde Sem Fake News, onde o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para confirmar ou não as notícias sobre vacinação, diz o Ministério. Esse texto, ele é importante porque ele demonstra, né, para o candidato, ele demonstra uma situação que é um problema no Brasil, né, a questão da vacinação, que é um tema que nos últimos anos, eventualmente, está em apostas de tema, né, de uma redação num estilo Enem, assim como em outras bancas, em outros vestibulares, e aqui ele demonstra, deixa claro, portanto, algumas questões desta discussão, né, algumas questões em relação à meta, né, a meta de vacinação, e aqui no segundo parágrafo ele traz algumas outras questões, né, alguns programas, né, do Ministério. Ele cita aqui o Movimento Vacina Brasil, ele cita aqui o Saúde na Hora, ele cita aqui o Saúde Sem Fake News, né, também demonstrando outras questões para além do calendário público na meta de vacinação de 95%. A questão, né, da volta de algumas doenças, como o sarampo, isso é algo que preocupou muito as autoridades, os profissionais de saúde, as famílias, né. Uma outra questão aqui que vale mencionar de forma bastante importante é a questão do acesso da população aos postos de saúde. Aqui uma das alternativas foi a ampliação desse horário de atendimento, e por fim, a questão das fake news, também é um tema bastante importante. Fake news, digamos, que é um eixo temático, né, a questão da mídia, a questão do uso de informação, e como essas informações são utilizadas, como elas são veiculadas, como elas são compartilhadas. Digamos que
essa aula de fake news pode ser uma aula específica que eu pretendo fazer em breve, mas aqui, essa questão das fake news, né, intrinsecamente relacionada também ao movimento de anti-vacinação. A gente vai ver na aula de hoje algumas questões importantes, e aqui poderia ser abordado fake news num tema como os desafios da vacinação da sociedade brasileira. Aqui, texto 2, tá? O Brasil está bem posicionado para o acesso a vacinas de Covid. É importante mencionar, é claro, vocês ainda estão isolados num momento único na história, né, recente, nos últimos anos, e talvez, né, não sei quando vamos viver novamente isso, num cenário que o mundo para por conta de uma pandemia. Para, entre aspas, obviamente, mas o mundo é diretamente impactado por um vírus, né? Claro, outras vezes já aconteceu, mas nesse formato, digamos que não tínhamos visto algo nessa proporção, né, nas últimas décadas. Vamos lá. Caso os testes clínicos em curso comprovem a eficácia das vacinas contra a Covid-19, o Brasil está bem posicionado para obter doses já no ano que vem. É claro, isso é uma matéria de 2020, portanto, essa matéria fala sobre o ano de 2021. Né? O tema, ele fala sobre os desafios da vacinação, né, na sociedade brasileira. Um dos desafios que poderia ser abordado, né, poderia ser a questão aqui do Covid, todas as questões relacionadas ao Covid, e a gente vai mencionar algumas delas na aula de hoje. Talvez uma pergunta, né, importante a ser feita: Léo, eu devo direcionar o meu texto para a questão Covid, caso caia este ano, caso caia no próximo ano? Resposta: o texto motivador ele vai muito direcionar se será necessário ou não abordar uma questão como Covid. Até no próprio comando de redação, caso caia alguma redação nesse sentido, poderia ser relacionado aos desafios da vacinação contra o Covid, né? E, enfim, poderia já estar no comando de redação a questão do Covid. Como não está no nosso comando aqui, deixei um pouco mais aberta a discussão, vocês poderiam optar ou não por abordar essa questão nesta redação, entendido? A pesquisadora explicou que acordos já assinados pelo governo federal e pelo estado de São Paulo dão alternativas ao país, mas alerta que é preciso se apressar no planejamento para preparar os mais de 30 mil postos de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS. É importante salientar que, como eu tinha mencionado no texto motivador anterior, né, aqui na questão da barreira de acesso à população, e com essa estratégia na saúde na hora aumentando, o tempo de atendimento até as 10 horas da noite, aqui a gente já fala sobre a quantidade de postos de vacinação no Brasil, quantidade de postos de vacinação no Brasil, com mais de 30 mil postos, e toda a logística necessária para que essas vacinas sejam disponibilizadas nesses locais, que é uma questão importante também, que digamos que é um desafio que poderia ser abordado nesta redação. Ao longo do desenvolvimento, vocês deveriam abordar as questões dos desafios, deixando para a conclusão a questão da proposta de intervenção, certo? No Brasil, a gente tem uma situação que considero bastante privilegiada, porque a gente tem os mecanismos bilaterais e o envolvimento do Brasil no COVAX, que é um mecanismo multilateral, disse a epidemiologista que participou da Jornada Nacional de Imunizações, promovidas pela Sociedade Brasileira de Imunizações. A gente está bem posicionado do ponto de vista de acesso e de possibilidade. Expectativa real é que temos algumas vacinas já em 2021. No mês passado, o Brasil confirmou sua participação no consórcio COVAX, organizado pela OMS, para garantir acesso à imunização em todo o mundo. É claro, esta redação aborda, né, Brasil, sociedade brasileira, então esse é o foco de discussão, mas vocês podem fazer sempre uma comparação. Isso é uma estratégia, comparar com outras realidades, com outros países, ou aqui no caso, poderiam fazer uma alusão a um acordo, né, que o Brasil participa. O fundo espera captar 18 bilhões como investimento de 80 países considerados autofinanciáveis, como o Brasil, para fornecer as vacinas para estes e mais 92 países que não teriam condições de fabricar ou comprar as doses. Com adesão,
país vai investir cerca de 2,5 bilhões e espera adquirir um portfólio que até então tem 9 vacinas em desenvolvimento para garantir proteção de 10% da população até o final de 2021. Repito novamente, esta redação não tem um foco, este tema não tem um foco em Covid, mas poderia ser abordado de alguma forma diante da importância desta questão. O texto 3, aqui fala sobre crianças e adolescentes têm direito à vacina, publicado no blog da Saúde, no Ministério da Saúde, 2019, que diz o seguinte: criado em 13 de julho de 1990, então em 2020, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos pela Lei 8.069 de 90. O ECA defende a proteção integral à criança e adolescente com base na Constituição Federal. E nesta data, certamente é importante reforçar a conscientização a respeito desses direitos, principalmente em relação à vacina e todos os benefícios que ela proporciona por toda a vida. O Estatuto estabelece os direitos e deveres de menores de 18 anos e protege as crianças e adolescentes em todo o país, principalmente nas áreas de educação, saúde, trabalho e assistência social. Muitos avanços foram ocasionados pelo Estatuto, entre eles no seu artigo 14, parágrafo 1º, onde fala que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A data nos lembra sobre as necessidades específicas desse grupo, inclusive o direito garantido na Constituição Federal à vida e à saúde. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra as doenças, a forma mais eficaz para proteger as crianças e adolescentes. É muito melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem. Um texto simples, né, que explica um pouco sobre a questão da vacina, a sua importância, né, e menciona também aqui o artigo específico, o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 1990, que menciona aí a obrigação de vacinação para crianças e adolescentes. Léo, é obrigatório vacinar, segundo o ECA? Sim. Eu não concordo com a vacinação. Isso seria uma tese um pouco complicada para este tema de redação, uma vez que vinculado aí ao Ministério da Educação, vinculado ao Ministério da Saúde, é uma prova que, obviamente, exige de você, aluno, um posicionamento cidadão nessa questão de saúde pública, né? Podemos discutir aqui a questão, e até eu vou trazer mais para o fim da aula, a questão da obrigatoriedade ou não da vacinação contra o Covid, por exemplo. No texto 3, estamos falando de vacinação obrigatória para crianças e adolescentes. Aqui no texto 4, para fechar a discussão, e acho que não apareceria um texto motivador como esse numa redação Enem, mas eu trouxe justamente para provocar você, aluno, sobre essa questão do Covid e da obrigatoriedade ou não da vacinação. Faço essa aula antes da liberação da vacinação, não sei para onde iremos correr nesse quesito, mas vamos fazer a leitura desse texto motivador sobre essa questão de obrigatoriedade de vacinação. Então, é uma notícia que sai na agência Câmara de Notícias 2020, né, então, da Câmara dos Deputados, que fala sobre a obrigatoriedade de vacinas, é alvo de debate nos 3 poderes da República, tá? Inclusive, aqui no último parágrafo, fala sobre um caso, né, um caso em questão de pais veganos, né, contrários a intervenções medicinais invasivas nos filhos, tá? Houve vitórias dos pais em primeira instância, mas a medida foi revertida na instância superior. Então, a decisão do TSF terá repercussão geral, ou seja, passará a valer para o país inteiro. Acredito que até agora não saiu, né, enquanto eu gravo, não saiu a decisão aqui, mas é só para mencionar, né, o aspecto ético aqui sobre uma das questões relacionadas à vacinação. Léo, esse pode ser considerado um dos desafios da vacinação, que é o tema da redação desta semana? Sim. Né? Vamos voltar aqui ao nosso parágrafo 1. A vacinação contra doenças deve ser obrigatória? Você pergunta para no ar dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E na maioria das vezes, a resposta tem sido depende. Para o coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, deputado Pedro Westphalen,
do PP Rio Grande do Sul, a vacinação de crianças deve ser obrigatória, com responsabilização dos pais que não a promoverem. E no caso da futura vacina contra a Covid-19, a Lei de Medidas Emergenciais contra a Pandemia provocada pelo novo coronavírus, Lei 13.979 de 2020, prevê a possibilidade de vacinação compulsória contra a doença. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, é contra a obrigatoriedade e já apresentou a proposta, uma PL de número 4.506 de 2020, para retirar esse trecho da lei, ou seja, a deputada aqui é contra a obrigatoriedade. Outra proposta, uma PL 4.966 de 2020, com o mesmo objetivo de proibir a obrigatoriedade, foi apresentada nesta terça-feira pelos deputados Carlos Zambelli, do PSL de São Paulo, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. O projeto estabelece que é crime funcionário público do Poder Executivo Federal, estadual municipal, obrigar alguém a submeter, com risco de vida, a tratamento médico, vacinação ou intervenção cirúrgica. A pena mínima prevista é de reclusão de 1 a 5 anos. O presidente Jair Bolsonaro tem citado a lei 6.259, de 75, que criou o Programa Nacional de Imunizações, falaremos sobre o PNI na aula de hoje, para garantir que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória, já que a palavra final sobre o caso cabe ao Ministério da Saúde. Então, essa questão sobre obrigatoriedade de vacinação, aqui fala um pouco sobre o Covid, mas no início do primeiro parágrafo, ele menciona aqui, aqui no primeiro parágrafo, ele menciona sobre a questão das crianças, que foi o texto 3 que conversamos há pouco, mas só para conversarmos, só para discutirmos essa questão de obrigatoriedade aqui pelo Covid. Certo? Léo, qual caminho eu devo seguir numa redação como essa? Uma vez que o tema de redação é os desafios da vacinação na sociedade brasileira, eu verifiquei que nos textos motivadores tu menciona a questão do Covid, tu menciona a questão no texto 1 sobre a queda nas taxas de imunização no Brasil, tu menciona uma série de questões, sobre fake news, tu falou do Programa Nacional de Imunizações, a gente vai ver na aula outras questões relacionadas à questão da vacinação, que é um tema muito importante, que é um tema amplo, abrangente, que tem uma série de causas e uma série de consequências. Aqui, busca, nessa redação, discutir os desafios. Léo, qual caminho eu sigo? Resposta: vocês são livres para escolherem qual caminho vocês vão seguir, desde que vocês, ao longo do texto, mencionem quais desafios, de forma objetiva, esses argumentos de desafios, esses argumentos nos tópicos frasais, e que vocês façam um desenvolvimento dos argumentos que sustentem uma tese. Qual seria a tese? Qual seria o posicionamento de vocês para este tema? Esse tema é um problema, esse tema precisa ser debatido, esse tema precisa ser resolvido. A saúde pública é um aspecto fundamental da nossa organização social, e isso cabe uma discussão, e esse é o objetivo de discutirmos esse tema na aula de hoje. Certo? Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para o nosso tema. Aqui, desafios, problemática, problemas, dificuldades, adversidades, obstáculos, contratempos, contrariedades, reveses, impedimentos, objeções. Vacinação é o ato de vacinar, vacinas, imunização, as imunizações, campanhas. Sociedade, o grupo de pessoas, comunidade, coletividade, corpo social, povo, brasileira, nacional, estado, pátria, brasileiro, nação brasilense, brasileira, brasílico, esse exercício deve ser feito para todo tema. Leitura atenta do comando de redação, a busca de sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, seja quais forem os que forem utilizados, eles devem ser utilizados, retomando isso ao longo de todo o texto. Para além da redação, novamente, discussões necessárias. Acho que só pela leitura dos textos motivadores vocês viram a importância da discussão da questão de vacinas no Brasil. É claro que, fazendo um pequeno recorte, eu poderia não ter colocado as questões de Covid-19, poderia ter focado, por exemplo, num movimento que já foi dito ali no texto 1, a questão do movimento anti-vacina, a questão das fake news, a questão da redução da vacinação por parte dos pais, principalmente, que por alguns motivos, e a gente vai ver alguns motivos,
não vacinam seus filhos, e aí vocês poderiam focar a redação de vocês nessas questões. Elencar, por exemplo, alguns motivos nos parágrafos de desenvolvimento e focar nisso, sem entrar na seara sobre Covid, mas eu trouxe, por ser uma questão atual, por ser uma questão de um posicionamento a mais na nossa aula, que tem por objetivo discutir de forma mais abrangente o tema. Tema aberto ou fechado, como eu disse aqui um pouquinho mais aberto, vocês teriam a liberdade de escolher esse direcionamento. Então, falaremos sobre vacinação, tá? Que está dentro de um eixo temático, saúde pública, né? Desafios da saúde pública. Digamos que vacinação aqui é um assunto, né? A questão de imunização é um assunto, e o tema específico, né? Os desafios da vacinação na sociedade brasileira, o tripé caracteriza um tema. Toda a redação do Enem geralmente tem um tripé, que é a indicação argumentativa, aqui a indicação é os desafios, vocês precisam mencionar os desafios na redação. O tema central aqui é vacinação, né, o assunto, digamos assim, central é vacinação, e a localização geográfica ou temporal, aqui falamos sobre localização geográfica, sociedade brasileira. Aqui não está dito no tema, né, sobre a localização temporal, mas há, né, subentende-se que há uma localização presente. Então, discutir os desafios da vacinação na sociedade brasileira nos dias atuais. Os objetivos do desenvolvimento sustentável na ONU eu trago em algumas aulas para vocês sempre lembrarem, isso aqui é uma possibilidade de citação de estratégia argumentativa como um repertório. Aqui temos o item 3, boa saúde e bem-estar, localizando aí o nosso tema aqui, certo? Aqui, um esquema básico de vacinação, né, uma carta de vacinação. Você provavelmente tem uma carteirinha de vacinação e toda rabiscada, né, com as datas e etc. Vocês provavelmente têm a recordação de uma vacina que vocês tomaram quando crianças, talvez da BCG, né, de todo o cenário de vacinação quando criança, né. Às vezes você leva alguém para vacinar, tem a questão do choro, etc., mas a gente sabe a importância da vacinação para a criança, para o desenvolvimento desse indivíduo até a sua idade adulta, prevenindo uma série de doenças. Então, aqui está um esquema básico de vacinação. E vamos a aulas. As vacinas, substâncias, qual a definição do termo vacina? Eu poderia iniciar a redação como uma definição? Sim, a definição é uma estratégia introdutiva. Substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Aqui, no estudo da imunologia, quando falamos, né, da imunologia, se fala sobre a questão da imunização inata e da imunização adaptativa, né? Então, há, digamos assim, uma memória, a busca da vacina é gerar uma memória de proteção, né? Provavelmente você, aluno, você, aluna, já teve ou vai ter alguma aula sobre vacinas e toda a questão imunológica desse sistema biológico, né? Para isso, são compostos por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, por toxinas e componentes desses micro-organismos, pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões atenuadas, o vírus ou a bactéria, enfraquecidos ou inativos, o vírus ou bactérias, a bactéria mortos, né? Aqui está uma pequena imagem, só para vocês terem uma base sobre isso, né? O nosso foco, obviamente, não é discussão biológica aqui, mas é importante discutir o que é uma vacina, né? Então, aqui, partes do micro-organismo enfraquecido, a vacina é fabricada com partes do agente infeccioso ou com versões mais fracas do micro-organismo, injetá-lo na corrente sanguínea. Os antígenos da vacina são reconhecidos pelo organismo como invasores, né, os glóbulos brancos, aí do indivíduo dão início à produção de anticorpos, né? Então, os anticorpos aí vão combater os antígenos, né? São criadas aí as chamadas células de memória, que esse é o objetivo da vacinação, né? Gerar essas células de memória. Depois da vacinação, se o antígeno real atacar o corpo, então, quando de fato for um patógeno,
né, no antígeno real. O sistema imunológico nas células de memória está preparado para reconhecer o inimigo e combatê-lo, né? Então, é só uma pequena imagem ilustrativa. Aqui temos um calendário nacional de vacinação, por idade, desde o nascer até as gestantes, né? Então, aqui é um calendário que está bastante descritivo, gostei dele por trazer a questão de idade, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa distribuição, né? Ao nascer, né, a gente tem a BCG e hepatite B, depois, aos 2 meses, né, se faz a pentavalente, a VIP, a pneumocócica e a rotavírus. Aos 3 meses, a meningocócica C. Primeiras doses aqui, né? Já aos 4 meses, a gente começa a ter as segundas doses. Então, olha só. Segunda dose de pena, segunda dose de VIP, segunda dose de pneumocócica, segunda dose de rotavírus. Aos 5 meses, a segunda dose da meningo. Aos 6 meses, temos a terceira dose da pentavalente, terceira dose da VIP, primeira dose da influenza. Aos 7 meses, segunda dose de influenza. Aos 9 meses, a febre amarela com uma dose única, né? Muitas vezes a vacina da febre amarela ela é requisitada para viagens internacionais, por exemplo. Talvez adultos que não tenham realizado essa vacina quando crianças necessitam realizá-la. Aos 12 meses, a gente tem o reforço da pneumocócica 10, a meningocócica com reforço novamente, e a tríplice viral com a primeira dose aqui. Aos 15 meses, a DTP, primeiro reforço, a VOP com primeira dose, que seria o primeiro reforço da VIP, né? A hepatite, uma dose, tetaviral, uma dose. Aos 4 anos, DTP, segundo reforço, VOP, segunda dose, varicela, uma dose. Então, esse aqui, né, é o calendário vacinal das crianças até 4 anos. Depois, a gente tem a questão dos adolescentes, considerados nesse calendário de 9 a 19 anos. É importante mencionar algumas vacinas aqui. Na verdade, eu vou focar só no HPV, né, que isso foi uma vacina acrescentada mais recentemente. 2 doses para meninas de 9 a 14 anos e de meninos a 11 a 14 anos. Aqui até se discute, algumas pessoas, né, discutem a necessidade ou não desta vacinação, são contrários ou não a esta vacinação. Poderia ser específico, né, uma questão de uma doença específica, mais da soninha? Poderia, né, ainda que aqui acho que seria muito específico, mas nunca podemos duvidar. Adultos, né, então a gente tem aqui também a questão, como eu havia falado, por exemplo, da febre amarela, né, a gente tem outras vacinas e gestantes também, né. Aqui está um pequeno sumário, tá, pessoal? Eu não vou focar especificamente nas doenças e nas vacinas, eu vou falar de forma um pouco mais rápida sobre algumas doenças que foram importantes aí na questão de vacinação no Brasil, mas eu não vou focar nas doenças aqui. Então, se quiserem depois ler um pouquinho melhor sobre as vacinas, até para estudar para uma prova de ciência da natureza e biologia, fiquem à vontade. Aqui, trouxe mais uma tabela só para vocês verem. Existe no calendário nacional de vacinação, né, a vacina com cada idade, as doenças evitáveis e a dose, né? Então, se quiserem depois dar uma olhada nisso aqui, fiquem bem à vontade. Certo? Aqui tem o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, tá? Quem vacina não vacina. Então, é uma série de propostas justamente para estimular a vacinação, né? Uma em cada 5 mortes por caso de doença meningocócica, 150 casos de difteria em 1997, 13,4K, né, ou seja, 13 mil aí, casos de hepatite B em 2019, 124 mil casos de sarampo em 1986, felizmente conseguimos melhorar muito esse número, né. Então, no site da SBIN aqui, vocês conseguem acessar, né, de forma bem ampla a descrição de cada uma das vacinas, né, aqui nessa tabela aqui, né. Também é uma das, poderia até entrar aqui como um dos desafios é justamente o acesso a essa informação. É claro, eu tenho acesso à internet, consegui buscar de forma rápida, de forma detalhada essas questões. Mas será que essa informação chega em toda a população? E de que forma isso poderia chegar de forma melhor, de forma mais explicativa, etc. Aqui também no site da SBIN, né, lá tem calendários por idade, né, então achei bem interessante aqui, trouxe só para vocês verem que há informação disponibilizada com um referencial de confiança, né? Quando eu falo sobre acesso à informação, que eu vou falar mais adiante. Existe. Uma discussão nessa redação poderia ser sobre
se isso, né, de que forma isso está disponibilizado, né? Quando começou a questão das vacinas? A história sempre pode ser utilizada como repertório, né? Seja como estratégia introdutiva, seja como uma estratégia argumentativa, né? Para quem não sabe, foi em inglês Edward Jenner, né, no finalzinho ali do século XVIII, né, 1798, que o termo vacina surgiu pela primeira vez, né? Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, né, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. O que ele fez na época, né? Introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de variolae, vacinae, nome científico dado à varíola bovina. Então, vocês sabiam isso? Que a vacina deriva, né, do nome científico dado aí à vacina, à varíola bovina, né? Claro, aí há primeiros vestígios, né, do uso de vacina, por exemplo, no século XX na China, né? Porém, essa teoria ela é aplicada de forma bem diferente. Os chineses trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam um pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Ainda ali falando sobre o Jenner, né? Começou a observar aqui já um pouquinho antes, né? Ele fala que em 1798, aqui um pouquinho no início, né? 1789, o médico extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído varíola bovina e inoculou um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. O menino contraiu a doença de forma branda e em seguida ficou curado. Em 1º de julho, Jenner inoculou no mesmo menino um líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Então, essa aqui foi a primeira vacina, né? Foi contra a varíola com Jenner, um britânico. Depois Pasteur, né, ali no finalzinho do século XIX, começou a desenvolver a segunda geração de vacinas, voltada a combater a cólera aviária e o carbunco, né? Sugeriu, então, um termo para batizar a sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa, se tornaram um dos principais elementos para combater doenças no mundo. Vocês poderiam utilizar isso, como eu disse, para iniciar uma redação, ou, de alguma forma, linkar isso como alguma estratégia argumentativa, né? Hoje tem esse movimento de contrariedade às vacinas, né? Movimento anti-vacina, já vamos comentar ele. Na época, digamos que isso também aconteceu, tá? Não da mesma forma, mas aconteceu um pouco, porque, olha só, houve uma contrariedade para Jenner, tá? Quando relatou a experiência à Academia de Ciências do Reino Unido, no ano seguinte, suas provas foram consideradas insuficientes. O médico realizou novas inoculações em outra criança, inclusive no próprio filho. Em 98, seu trabalho foi reconhecido e publicado. Em um primeiro momento, olha só, pessoal, a pesquisa foi ridicularizada, sendo denunciado como repulsivo o processo de infectar pessoas com material colhido de animais doentes, né? Ficou depois mundialmente conhecido. Em 99 foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres. Em 1800 a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação, né? Então, no início do século XIX, né, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação, né? É claro, esse é um repertório que vem de fora. Vocês poderiam focar no repertório Brasil, aqui com Revolta da Vacina, em meados de 1904. Chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião, tá? Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina que consistia em líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era esquisita a ideia de ser inoculado com esse líquido, e ainda corria boato de que se ficava com feições bovinas. Olha só, como isso era articulado aí no início da década de 20 no Brasil, com a revolta da vacina. Não, tu citaria a revolta da vacina numa redação que caísse vacinação? Eu acho que você, aluno que está tendo essa aula, está vendo, talvez eu poderia estar uma questão do Jenner aqui, né? Do Edward Jenner, porque é algo que provavelmente os alunos não citariam, não lembrariam, ou talvez não tenham estudado para citá-lo. A revolta da vacina é algo bastante estudado no Brasil,
seria um repertório que, se caísse uma redação sobre vacinação, os alunos que, né, prepararam-se razoavelmente ou minimamente, ou até quem não se preparou, talvez lembraria da questão da revolta da vacina e colocaria no texto. Provavelmente seria a alusão histórica mais citada dentre as possíveis, tá? Não é que seja um problema, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que talvez você, aluno, possa diferenciar não citando, tá? Vale lembrar também, pessoal, além dessa questão aí, né, de ser esquisito a inoculação do líquido, né, de pusto, né, para as pessoas na época, né? E essa questão aí de um boato de feição bovina, na época, né, houve no Rio de Janeiro a questão de um movimento, né, que era para povoar a região, na verdade, não povoar a região, buscar uma transição de cidade no Rio de Janeiro, né? A questão dos cortiços, que foi algo que a gente discutiu na questão de direito à moradia no Brasil, que foi outro tema de redação que já discutimos, mas existia esse movimento de deixar a região da cidade, né, fazer essa diferenciação. Muitas pessoas pensavam que talvez a vacina fosse uma questão de morte para essas pessoas, né, muitos cortiços, etc. Então, por que né, o governo, o Estado, está vindo usar a vacina? Será que é uma forma de punição, né, quanto à nossa contrariedade de sair, né? Enfim, se veiculou isso na época. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846, mas essa resolução não era cumprida, até porque a produção da vacina em escala industrial no Rio só começou em 84. Então, Oswaldo Cruz, né, motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para instaurar a obrigatoriedade de vacinação. Apenas os indivíduos que comprassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorizações familiares, etc. A gente vai ver no finalzinho da aula que o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, agora em 2020, obrigou nas escolas ali em São Paulo a apresentação, né, do calendário vacinal para matrícula das crianças aí na escola pública, né? Então aí poderia, né, já entra na questão do texto circuito, na busca de articulação no repertório que vocês trazem ao longo do texto, poderia ser uma outra opção, ou somente citar isso como uma estratégia argumentativa, como um desafio, né? Em que são produzidas as vacinas no Brasil? A gente tem aí laboratórios nacionais, laboratórios internacionais e institutos especializados ligados ao poder público. A gente destaca o Instituto Butantan, em São Paulo, que é do governo do estado de São Paulo, ou a Biomanguinhos, do governo federal, tá? A decisão sobre quais vacinas serão produzidas é feita a partir de um planejamento anual do CGPNI, Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, em parceria com órgãos produtores. São levados em conta, por exemplo, a incidência de determinada doença, os agentes envolvidos nela e a capacidade de produção dos laboratórios, tá? Então, algumas questões aí discutidas para a produção de vacinas, né? Um pouquinho desse movimento anti-vacina, né, muito comentado, que poderia ser até o próprio tema de redação, né? Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde em 2014 constatou que a média de vacinação no país era 81,4%, enquanto nos ricos era 76,3%. Tá. Por se tratar de parcela da sociedade com renda mais alta, a diferença não se dá devido à falta de acesso, mas porque muitos pais se recusam a vacinar os seus filhos por diversos motivos. Quais são os motivos? Já vamos ver. Entre eles estão o acesso de vacinas no calendário oficial, eles questionam se é necessário injetar tendo substância na criança, e a falta de confiança no sistema nacional. Aqui são dois argumentos utilizados nessa matéria da Fiocruz de 2016. Tá? Então, primeiro, o excesso de vacinas no calendário oficial. Como vimos lá, o calendário é bastante amplo, né? Tem muitas vacinas. E tem, principalmente ali quando a criança, né, de 0 a 4 anos, um tempo específico, né, para a realização delas, de meses em meses. Para especialistas, a escolha pode ter sido pelo surgimento do caso de sarampo na Vila Madalena, no bairro Novo de São Paulo, em 2011, né? Como eu disse, sarampo aí preocupou muitas autoridades nos últimos anos, né? Olha só esse gráfico da Gazeta do Povo, de 2013 a 2018, a cobertura de todas as vacinas, né? Então, assim, qual é a porcentagem em relação à cobertura de todas as vacinas, né? Aqui,
chegando a 80% em 2013, 2014, 2015, com ápice, né, cobertura de quase 100%, e em 2018 chegando a 27%, ou seja, né, 27% da população pesquisada tinha cobertura de todas as vacinas, né? Então, uma diferença bastante grande. Os maiores recuos, né? Lembram que o texto 1 falava sobre aquele índice de 95% de vacinação, né? Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, a polio com recuo de 21,2% em pontos percentuais e hepatite A com recuo de 21%. Aqui ele leva mais ou menos 95% como referência. Meningococcus crassia 19,5%, rotavírus 20,2%, a pentavalente 19,8% e a hepatite B 17,6% percentual, né? Então aí está as 6 vacinas com maior redução em comparação a 2015, 2017 para 2015. Algumas razões para não vacinar. Isso aqui é uma pesquisa da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações. Vocês poderiam citar esses motivos ao longo do parágrafo de desenvolvimento, certo? 13% dos entrevistados não se vacinaram ou não vacinaram uma criança sob seus cuidados. Tá? Nessa pesquisa, que totaliza, né, segunda pesquisa, mais de 21 milhões de brasileiros. Tá? É um número considerável. Os motivos, pessoal. Falta de planejamento ou esquecimento é o motivo. E vocês poderiam colocar esse motivo no texto e expandi-lo, né? E colocar como referência a Sociedade Brasileira de Imunizações como, né, digamos assim, a pesquisa utilizada, né? Não achei que a vacina fosse necessária, que é considerado desinformação pela SBIM, ou seja, a desinformação é um argumento para a não vacinação, ou seja, é um argumento para a não vacinação, que é um desafio, né? Que é um desafio, esse é o tema que estamos falando. A falta de informação, né? E medo de efeitos colaterais graves, tá? Também considerado desinformação. Tanto a 2 quanto a 4 são considerados desinformação, então poderia ser um argumento aí interessante. Aqui, uma outra pesquisa aqui na Gazeta do Povo, que fala sobre alguns motivos. O motivo ali, com 18% que não estava agendada a vacina, 15% falta de tempo, então falta de tempo aparecendo, um índice bastante importante, não só nessa pesquisa, mas nessa aqui também. Falta aqui, na verdade, não de tempo, mas planejamento ou esquecimento, né? Faltou vacina com 8%, dificuldade ao posto de vacinação, acesso, né? Foi algo que eu comentei lá no texto motivador. Perdeu o comprovante, recusa da vacina, contraindicação médica, várias injeções ao mesmo tempo, posto de saúde fechado, e 45% outros motivos, né? Tem que investigar um pouquinho melhor aí esses outros motivos que deu um número importante aí, né? Então, a gente teve uma queda no Brasil de vacinação, principalmente após o ano de 2014, tá? É um programa, né, o Programa Nacional de Imunizações, ele é bastante complexo, são 14 imunobiológicos e necessidade de vários comparecimentos para completar o esquema. Então, esse é um dos motivos alegados pelos responsáveis, né? Até 2012, o Programa Nacional contabilizava os dados de 10 vacinas, e a partir de 2013, foram criadas novas doses de vacinas já existentes e incorporadas algumas novas, tá? Com isso, um bebê de apenas 1 ano e 3 meses precisa receber 20 aplicações diferentes. Tá? O SUS ainda incluiu a vacina do HPV, como a gente mencionou lá no início, para a população de 11 a 13 anos, para proteger contra o câncer de colo do útero. Tá? Como a doença transmitida sexualmente, o tema ainda é tabu, como eu havia falado, né? Há discussão aí sobre a adesão desta vacina. Tá? Aqui a gente tem um gráfico sobre a cobertura vacinal por região, aqui em geral, né? Não especifica qual a vacina. Como eu havia falado, né? A gente reduziu em Brasil a cobertura vacinal nos últimos anos. Vocês podem ver em qualquer um dos gráficos. Em 2015 a gente teve números elevados, né? Por exemplo, 95% no Brasil como meta. Chegamos nos estados do Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, né? No Sul 94%, no Norte 83%. É claro que no Norte, vamos ver também aqui daqui a pouco, tem questões logísticas importantes, né? O acesso a algumas regiões por barco, né?
tem, por exemplo, as cheias, isso dificulta o acesso. Então, tem a questão de acesso, principalmente na região norte, o impacto disso. Mas, basicamente, esse gráfico é só para demonstrar que há desigualdade em relação à cobertura vacinal no Brasil, por diversos motivos. Eu dei um motivo de forma mais explícita na região norte, mas em outros estados também há essa diferenciação. Aqui, para deixar um pouquinho mais claro, aqui, na verdade, não é do guia do estudante a referência, é do guia, né, do próprio ministério, se não me engano, sobre, tá? Eu não lembro especificamente, é uma cartilha, tá? Uma cartilha que fala sobre questão de vacinação, e aqui a gente tem, ó, de 2012 a 2016, se vocês fizerem um comparativo, né? Essa cobertura vacinal, tá, em crianças menores de 1 ano e 1 ano de idade, vocês vão perceber, né? Por exemplo, a poliomielite, né? Ó, 2013, 92,92%. Né? Aqui, chegando a 74,32%. Né? Na DTP, por exemplo, temos aqui um comparativo. Né? Pneumocócica, temos aqui um comparativo. Né? Enfim, só para vocês entenderem essa queda. Né? A cobertura vacinal contra a poliomielite, aí, né, tem por estado e tem no total do Brasil, então quedas importantes, e da tríplice viral também, os dois gráficos demonstram de forma bastante clara isso. A tríplice, lembrando, né, sarampo, cachumba e rubéola, tá? Distantes aí da meta, né, pessoal, em todos os estados em 2018, tá, de 95%. E já atingimos isso nos outros anos. As perguntas que ficam é, por que reduzimos a cobertura? Por que não atingimos o número esperado? É esse que é o desafio que temos de abordar nesse texto. E alguns motivos eu já trouxe. Campanha Nacional de Multivacinação, de 2015 a 2018. Tá? Aí, de 2015 para 2017, também aí com uma redução, né, dos números. Aqui, tá aqui uma pesquisa do IBOP, tá, de 2019. Existe um documento, aqui eu trouxe algumas partes deste documento, que fala sobre os motivos de não vacinar. Né? Então, assim, as perguntas abaixo foram feitas ao entrevistado na seguinte ordem. Pensando nas vacinas de uma forma geral, o senhor diria que as vacinas são totalmente seguras, parcialmente inseguras ou totalmente inseguras? Olha só, totalmente seguras 54%, parcialmente seguras 31%. Olha só o número de 6% dizendo que é totalmente inseguro, 8% dizendo que é parcialmente seguro. Vamos ver esses dois dados aqui. 45% sentem alguma insegurança, ou seja, as parcialmente seguras, as parcialmente inseguras e as totalmente seguras, somando esses valores, né? Aqui temos o parcialmente seguros. E 39% são hesitantes em relação às vacinas, ou seja, parcialmente seguros e parcialmente inseguros. Aqui retirando só o totalmente seguras, essa é a diferença do número de 45% para 39%. Essa pesquisa aqui demonstra um pouquinho sobre a hesitação, né, pesquisa aí do IBOP de 2019, tá? Com uma base de amostra de cerca de 2.000 pessoas. Né? Em qual dessas fontes o senhor mais vê ou ouve informação sobre vacina, em segundo lugar, em terceiro lugar? Então, a gente tem a mídia tradicional em primeiro lugar, mas temos redes sociais em segundo lugar. E aqui entra uma questão que vocês poderiam abordar, né, os efeitos das redes sociais sobre essa questão. Inclusive, a gente teve um decréscimo, né, principalmente com o boom aí das redes. E aí a gente entra num outro item que é a fake news. Né? Conversa com amigos familiares, apresentando aqui, Ministério da Saúde do Governo, médicos, enfermeiros e outros profissionais, igreja, organizações, o seu outro informado não sabe, não respondeu, tá? Então, aí, um destaque, eu acho aqui desse gráfico, um destaque para redes sociais aparecendo como segundo lugar aí de fonte de informação sobre vacinas, tá? Alguma vez o senhor já deixou de se vacinar ou de vacinar uma criança que estava sob os seus cuidados? E aí apareceu os 13% aqui, que mais ou menos, segundo a pesquisa, dá em torno aí de 21 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais. Se respondeu sim à pergunta anterior,
tá? E qual dessas foi a principal razão, tá? Falta de planejamento ou esquecimento. Não achei que a vacina fosse necessária. Olha só, aparecendo como segunda posição aqui. Falta de informação com 27%. Medo de ter algum efeito colateral grave após tomar a vacina. Difícil acesso a postos de vacinação, que é algo que a gente mencionou lá no texto motivador. Medo de contrair através da vacina a doença. Por causa dos alertas, notícias e histórias que online, né, que é a transmissão das redes sociais. Escolhi um tratamento alternativo que considerei mais eficiente que uma vacina por causa dos alertas, notícias e histórias de líderes religiosos, outras razões espontâneas, não sabe, não responder. Vocês poderiam escolher qualquer um desses itens e elaborar ele um pouco mais, como alguns desafios, né? Os desafios de vacinar, alguns deles estão aqui, né? Metodologia. Agora, das frases que constam nessa cartela, gostaria que me dissesse todas que o senhor acha que são corretas. 67% das pessoas nessa pesquisa acreditavam em pelo menos uma notícia falsa sobre vacina. Tá? Por exemplo, aqui, mulheres grávidas não podem se vacinar. A boa possibilidade de as vacinas causarem a doença que dizem prevenir aqui, com 20%, que é um número bastante alto, né? 24% a possibilidade de as vacinas causarem efeitos colaterais graves. Algumas vacinas contra DSTs, como os HPV, servem de incentivo para que jovens adotem comportamentos promíscuos. Tratamentos alternativos tão mais eficientes que as vacinas tradicionais. O governo usa vacinas como método de esterilização forçada da população pobre. Isso apareceu com 14%. Vacinas podem sobrecarregar o sistema imunológico das crianças. Contrair a doença é, na verdade, uma proteção mais eficaz que vacinar. Os pais familiares podem se contaminar com as fezes das crianças que tomaram a vacina que usa o vírus vivo, como rotavírus. Nenhuma das frases é correta, apareceu com 22%, não sabe, não respondeu com 11%. Então, olha só o que aparece aqui na pesquisa. Olha só. 5. Com que frequência o senhor recebeu ou tomou conhecimento de alguma mensagem negativa sobre vacina? Nunca, raramente, de vez em quando. Quase todos os dias não sabe responder. Então, essa questão sobre a negatividade de vacina, né? Aqui em redes sociais e WhatsApp, né? Ele menciona. Algumas das desinformações antivacinais mais recorrentes no universo ou do nosso estudo foram, tá? Então, aqui são só algumas questões que vocês poderiam também abordar sobre, né, as desinformações mais articuladas no estudo, tá? Casos reais e raros de defeitos colaterais graves ou morte pós-vacinação. A crença de que vacinas obrigatórias são um plano secreto e maligno na nova ordem mundial para dominar a sociedade. Relações entre vacinas e autismo, a gente vai ver esse item aqui. Alegações de que metais nocivos como mercúrio estão presentes em vacinas de alta dosagem. Vacinas são uma tentativa de controlar a população mundial. Argumentos de que as vacinas prejudicam o corpo, enquanto terapias e produtos naturais seriam a verdadeira maneira de prevenir doenças. Suposição de que elites e médicos não vacinam seus filhos. Crença de que as doenças já estavam diminuindo antes da disseminação das vacinas. O que vai de encontro ao que vimos nos gráficos. Casos de supostos médicos que teriam confessado a verdade sobre como as vacinas são realmente perigosas. Tá? Aí surgem algumas campanhas, como essa da própria Sociedade Brasileira de Imunização, sobre aí, mantenha com segurança a vacinação em dia, né, pelo Covid, mas aqueles pedem, solicitam que as pessoas não deixem de vacinar. Tá? Aqui, fala um pouquinho sobre o nosso Programa Nacional de Imunizações brasileiro, que é referência mundial na questão de vacinação, reconhecido no mundo com isso, né? São mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros e imunoglobulinas. Né? Fatos que ajudaram a erradicação da varíola, da poliomielite, além de redução de casos de mortes derivadas do sarampo, da rubéola, do tétano, difteria e coqueluche. Então, é uma série de doenças que, algumas erradicadas, outras muito reduzidas, né, no Brasil. Tá? O PNI define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco, vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. A gente viu um pouquinho isso na cartilha. Então, esse programa, né, brasileiro aí é referência para outros países. Aí um pouquinho da evolução do programa, né?
e o aumento, né, o ganho exponencial em investimento, olha só, saindo da ordem de 94,5 milhões para 2017 de 4,2 bilhões, tá? A gente tem a introdução de algumas vacinas, né, ao longo dos anos, marcada em vermelho, e a campanha nacional de vacinação marcada em azul, né? Então, só para vocês verem um pouquinho sobre isso. Então, é claro que é uma dificuldade num país de dimensão continental manter todo esse controle vacinal, né? O programa foi criado em 73, né? Nessas 3 décadas tornou-se ação de governo caracterizada pela inclusão social, na medida em que assiste todas as pessoas em todos os recantos do país, sem distinção de qualquer natureza, né? Então, através do SUS, esse programa, através dos postos de saúde, esse programa aí, com vacinação gratuita, né? Referência para uma série de países, inclusive aqui ele menciona, né? Aqui é uma cartilha, o programa é de 73, tá? Aqui, essa cartilha aqui foi numa cartilha de 30 anos, por isso que eu mencionei 30 anos. É claro que hoje é mais de 30 anos, mas essa cartilha foi feita nos 30 anos do programa, e ele mencionou algumas coisas que foram realizadas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil já ajudou aí programas, né, organizou campanhas de outros países, né? Timor-Leste, Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza, recebeu técnicos de outros países na busca de cursos, cooperação técnica com uma série de países. Então, tem um cenário aí, o Brasil tem uma referência no sistema de vacinação, né? Aqui é um gráfico que fala um pouquinho sobre esses 46 anos aqui, sim, atualizado para 2020, né? Não vou também me alongar aqui, mas só para vocês verem que há um caminho bastante grande aí nos últimos anos. A chegada da vacina da varíola no Brasil chegou em 1804, mas vocês lembram lá quando ainda falávamos sobre a questão da revolta da vacina, etc., que isso aqui não era expansivo, né? Não era para toda a população, né? Em 1937, aqui nos anos 90, né? A criação registro da primeira vacina eficaz contra a febre amarela em 37, né? Em 57 aqui, introdução da vacina contra o sarampo no Brasil. Em 73, criação do PNI, tá? E aí depois a série de ganhos. Aí vocês vão perguntar, Léo, o programa é muito extenso, etc., é difícil informatizar isso. Existe um sistema, tá, de informação, que é o CIPINE, tá, que é justamente aí, né, visando articular ocorrência de surtos ou epidemias, a partir de um registro dos imunos aplicados e do quantitativo populacional vacinado, que são agregados por faixa etária, em determinado período de tempo e uma área geográfica. Também eles buscam controlar o estoque, né, de imunos necessários ou administradores que têm incumbência de programar sua aquisição e distribuição. Então, o objetivo desse sistema é justamente facilitar a informatização desse programa, né? Ele está instalado no Brasil, né, não está em todas as salas, não está em todos os postos, então isso aí também é algo que dificulta um pouco a questão da numeração, né, a questão das pesquisas sobre isso. Há uma modalidade mais recente online e uma versão em desktop. Um dos entraves que menciona nessa pesquisa da FAPESP é a necessidade de constantes aprimoramentos, atualizações da versão desktop das salas que a utilizam. Também ocorre problemas de transmissão de arquivos em municípios que usam sistemas informatizados próprios, que pode ocasionar diferença entre os dados locais e os veiculados em nível nacional, né? Não sabemos qual a contribuição dos problemas no sistema para a queda nos números de cobertura vacinal, mas isso não explica tudo, tá? Quando eu falei do planejamento, eu falei da questão, né, um pouquinho ali das diferenças da cobertura vacinal. Comentei um pouquinho da questão da Amazônia, né? Então, aqui, ó, quando os rios estão cheios, se faz um planejamento para chegar em algumas regiões que só é possível chegar de barco. Quando cessam as chuvas, o volume de água nesses rios baixa até deixar de ser navegáveis, o acesso àqueles pontos pode ser feito por via aérea. Ocorre com certa frequência, sim, os casos de população que só são visitadas 2 vezes por ano, não 4, como seria o ideal. Então, esse é um dos motivos da região norte não ter cobertura. E esse é um desafio que poderia ser abordado, né? Esse é um desafio geográfico, né, brasileiro.
É problemático, igualmente, a vacinação nas regiões que fazem fronteiras com outros países, tá? Isso é uma outra questão que se poderiam abordar, sobre a vacinação em regiões de fronteira, tá? Em grandes metrópoles também é uma discussão, né? Existe uma população gigantesca, em São Paulo mais de 20 milhões de habitantes, no Rio de Janeiro mais de 10 milhões de habitantes na região metropolitana. Como vacinar essa população? Como chegar nessa população? Como fazer a verificação, etc, né? Também há dificuldades em periferias e favelas, em algumas cidades que ele descreve aqui, tá? Será que a vacinação nessas localidades está sendo feita de forma correta? Tudo indica que sim, dada a baixa incidência, mesmo a inexistência de casos de doenças imunopreveníveis ali. Mas, de todo modo, é evidente a necessidade de um esforço constante e exaustivo para se vacinar com eficácia em áreas tão populosas, né, onde a alta densidade se mistura ao caos urbanístico e a crescente violência. Isso aqui está na cartilha do Ministério da Saúde dos 30 anos do programa do PNI. Tá? Nessa pesquisa da FAPESP, ainda, eu já tinha falado alguns motivos, né? Vou falar alguns outros motivos que também poderiam ser abordados, tá? A gente já falou de alguma outra forma. A percepção enganosa dos pais de que não é preciso mais vacinar porque as doenças desapareceram, o desconhecimento de quais motivos são os imunizantes que integram o calendário nacional de vacinação, todos de aplicação obrigatória, o medo de que as vacinas causem reações prejudiciais ao organismo, o receio de que um número elevado de imunizantes sobrecarregue o sistema imunológico, e a falta de tempo aí para os postos de saúde que funcionavam das 8 às 17, esse foi um dos motivos deles que naquele programa que eu mencionei, Texto Motivador 1, de expansão até as 22 horas nos postos de saúde, né? Então, aí mais alguns motivos poderiam ser abordados em tópicos casais depois expandidos, né? A questão do vínculo é algo bastante importante, aqui fala sobre uma pesquisa, né, de uma enfermeira chamada Márcia Tawil, falando aí da importância do vínculo do indivíduo com o posto de referência, tá? Qual era o motivo aí, ó, dessa pesquisa que ela realizou? O motivo de maior probabilidade de realizar o esquema de vacinação, né? Um vínculo maior com a unidade de saúde. Nesse serviço, há uma ênfase no treinamento dos profissionais que incentivam a vacinação. Então, aqui é só dando um exemplo, se poderia ser um outro argumento, que um desafio é justamente esse, é vincular, tá? Vincular as pessoas a um centro aí de saúde, uma questão de um centro que faça as vacinações. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de um contexto global, né, de vacinas mundialmente. As vacinas evitam de 2, o que daria em média de 4 por minuto, a 3 milhões de mortes anualmente. Tá? De 2 a 3 milhões de mortes anuais, o que daria em média de 4 mortes por minuto. Poderiam salvar mais 1,5 milhões de vidas se sua aplicação fosse ampliada, segundo a OMS. Tá? Para Oxford, Reino Unido, essa estimativa pode ser considerada cautelosa. Então, pode ser maior ainda esse número. Segundo a Oxford, o número de crianças mortas por doenças para as quais existem vacinas caiu de 5,5 milhões em 90 para 1,8 milhão em 2017. Tá? Ainda assim, o OMS estima que quase 20 milhões de crianças correm risco de contrair essas doenças por falta de imunização. Então, são números bastante grandes, né? Falando mundialmente. No Brasil, não há cálculo atualizado por tipo, tá? Mas algumas alternativas pontuais. Tá? Nessa dissertação de mestrado, esse epidemiologista chamado Ernesto Fenonier calculou, por exemplo, que a imunização contra o rotavírus evitou a morte de mais de 1.000 crianças de até 5 anos por diarreia infecciosa de 2007 a 2010. O custo, obviamente, de uma vida. Não, na verdade, não tem como apontar esse custo. Né? Outro estudo aponta aí que um grupo de 5 doenças evitáveis com vacina matou 5.500 crianças de até 5 anos no Brasil em 90, e após a campanha de imunização. O número caiu para 277 em 2000. Olha só que importante essa queda. No século XX, o Brasil eliminou a febre amarela na forma urbana em 40, a varíola em 71, e a poliomielite, o poliovírus selvagem, em 89. Em 2000, o país confirmaria o último caso autóctone de sarampo até então. Também foram zerados ou quase zerados os casos de rubéola, de teto neonatal e de difteria. Então, uma série de doenças aí erradicadas, né? Economia, tá? É óbvio que tem uma questão econômica na questão de vacinação, não é só na questão de saúde, é claro que isso é o ponto principal, mas a gente tem aí uma economia, né, pelo investimento em vacinação, tá? Evita anualmente ao menos 4 mortes por minuto, como eu já havia falado, isso gera uma economia a 250 milhões por dia,
segundo os dados da OMS. Tá? O cálculo envolve algumas doenças aqui, tá? A maioria delas foi controlada ou eliminada no Brasil após campanhas de vacinação, mas pode voltar rapidamente se o patamar cair, como ocorreu com o sarampo, tá? As projeções indicam que o programa ajuda a evitar 350 milhões de casos de doenças, 14 milhões de mortes, 8 milhões de casos de incapacidade permanente. Aqui não falando de morte especificamente, mas de incapacidade, né, pessoal, os impactos na incapacidade pela não vacinação, tá? O estudo faz os cálculos para 2 décadas, de 2001 a 2020, a partir de custos de internação, medicamentos, transporte e perda de produtividade, entre outros pontos. Da economia total estimada de 250 bilhões, que dá 45 milhões por dia, equivalente a 250 milhões de reais, aqui em dólares, né? O 240 bilhões correspondem ao que seria a renda na vida adulta dessas pessoas que morressem prematuramente. Aqui ele está falando do impacto da perda dessas vidas, né? O impacto em relação à não geração de renda, né, dessas pessoas, né? Aqui a gente está falando, né, eu vou falar rapidamente só algumas doenças que foram erradicadas, na questão da varíola, né, aqui em primeiro lugar. Aqui está falando dos custos nos Estados Unidos, tá? Em 5 anos o número de internações caiu 88%, os atendimentos ambulatórios 49%. Os custos também reduziram, tá? Justamente por esse incentivo à vacinação que entrou no calendário vacinal nos Estados Unidos, a varicela, em 95. A varíola, que matou aí quase 300 milhões de pessoas no século XX, até ser erradicada no mundo em 77. Tá? Segundo aí, foram salvos de 80 em 2018, 150 a 200 milhões de vidas. Então, mais ou menos 5 milhões de mortes evitadas por ano. A gente vê os números da pandemia hoje, né, números obviamente grandes, mas se compararmos aqui, né, quando eu falei no início da aula, né, que estamos passando por um momento único, sim, estamos passando, mas quantas né, outros momentos, né, olha só, a varíola matou 300 milhões de pessoas no século XX, 300 milhões de pessoas, né? Então mudam-se os anos, mudam-se as épocas e eventualmente surge uma doença aí para nos cercar, né? Poliomielite, sem infecções no Brasil desde 89, ainda ronda o mundo, né? Existem até algumas campanhas para de fato exterminar com a polio no mundo, né? Busca de vacinação, etc. No continente africano, né, foi declarado livre da doença somente em agosto de 2020. Sem a erradicação, poderia voltar a infectar 200 mil crianças por ano. O sarampo, tá? Esse aí tem um olhar um pouco mais atento no Brasil, por alguns casos, né, nos últimos anos. Estima-se que as vacinas tenham evitado 21 milhões de mortes pela doença de 2000 e 2017 ao redor do mundo. É um número também gigantesco. Morriam 2,6 milhões de pessoas por ano no mundo antes da primeira vacina, na década de 60. Depois de mais de 80% da população ser imunizada, o número caiu para 95 mil em 2017, a maioria menores de 5 anos de idade. O caso despentou no início dos anos 90 no Brasil, quando teve início um plano de controle e eliminação da doença por meio da vacinação em massa. Resultado, 46 mil casos, 93 mil casos, 92, quando a cobertura geral quase 90% com menores de 1 ano. Aí, é claro, aí entra um dos nossos focos da discussão da aula de hoje, né, que é esse aí. Disseminar informação falsa, grupo de antivacinas, redução da cobertura vacinal. Tá? Outros impactos econômicos. Tá? Os que pensam que o problema é unicamente combater as doenças estão totalmente equivocados. O impacto social assustador. Quando temos um estudo, as pessoas deixam de visitar o nosso país, o turismo diminui. A gente está vendo isso em pandemia, né? Os impactos econômicos de uma questão como essa. Né? Os impactos para um país, por exemplo, mas os impactos também para as pessoas, né? Para os negócios. As pessoas que dependem de seus serviços, né? Eventos internacionais, menos circulação de dinheiro, em momentos que precisamos. A questão da desinformação, algo que eu já falei na aula, né? Aqui, para identificar se os entrevistados viram ou acreditavam em desinformação sobre vacinas, a Avasa forneceu uma lista de mitos mais relacionados à vacinação ouvidos pelos médicos, de acordo com a SBIM. Quase 7 em cada 10 acreditaram
pelo menos uma declaração factualmente imprecisa. Era aquele número que a gente viu lá, vocês lembram? 67%. Eu citei os motivos ao lado. 57% dos que não vacinaram ou não vacinaram uma criança citam que a razão é considerada incorreta pela SBIN e o OMS. Exemplo, que as vacinas têm grande chance de causar efeitos colaterais graves ou que as vacinas não são necessárias. Tá? Hoje parece que a gente entende um pouco melhor isso, porque a questão da vacina contra o Covid deixou um pouco mais claro esse debate. Mas é importante salientar isso, até poderia ser um viés aí em relação a contra esses argumentos aqui. Que uma vacina passa por um processo criterioso, etc. E até poderia talvez ser um argumento, se você citasse o Covid, da obrigatoriedade ou não, é se de fato as vacinas vão passar por todas as fases, comprovadas cientificamente, com os estudos, com um N, talvez interessante, o número de pessoas nessas fases, importante. Enfim, aqui eu só trouxe esse gráfico porque eu lembrei, né, dos estudos aí de Covid em fase 3, né. Aqui também a Anvisa, né, que tem essa regulação forte no Brasil, e o CDC nos Estados Unidos, né. Então, assim, a gente tem os estudos, né, fase exploratória laboratorial, fase pré-clínica ou não clínica, fase clínica. Os estudos de Covid estão em fase 3, né, que é justamente isso, avaliar a eficácia e a segurança no público-alvo. Né. Aqui, não passou para a fase 4, que seria essa fase 4, né, obter o registro que autoriza a produzir e distribuir vacina em todo o território nacional. A gente está falando do Brasil. Né. Trouxe aqui justamente para a gente ver toda essa passagem que as vacinas necessitam. Né. Aqui, isso aqui foi um estudo, e esse foi um dos motivos do movimento anti-vacina, movimento anti-vacina no mundo, tá? Que foi a questão do TDAH. Foi um médico em Londres, o Andrew Wakefield, que inclusive perdeu o seu registro médico aí, justamente por esse caso, tá? Ele apresentou uma pesquisa publicada na Lancet, ou seja, uma das principais revistas do mundo, com um fator de impacto muito alto, tá? Descrevendo aí 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e inflamação intestinal grave. Em comum, ele dizia que eles tinham vestígios do vírus de sarampo no corpo, tá? Eles levantaram a possibilidade de um vínculo causal desses problemas com uma vacina, a vacina tríplice, tá? Que eles, MMR, tá? Que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, que é a vacina tríplice para nós. E que havia sido aplicada em 11 das crianças estudadas, tá? Mas esse foi um estudo bastante, né, com uma série de pontos de erro, e ele acabou, então, perdendo aí, o Andrew acabou perdendo seu título justamente. E isso foi em 98, tá? Que começou aí, digamos que esse caso acabou gerando uma desconfiança internacional, na minha época durou quase 20 anos, reverbera ainda. Fontes de informação, né? Como eu havia falado, né, as redes sociais, os aplicativos de mensagens estão entre as principais fontes de informação sobre as vacinas. 48% relata que tem as redes sociais e o WhatsApp como uma das principais fontes de informação, né, sobre as vacinas, só perdendo para a mídia tradicional, como a gente tinha visto na pesquisa. Né. A proporção de pessoas que acreditam em uma desinformação sobre as vacinas é maior entre os que usam as redes sociais. 73% contra 70% para quem cita outras fontes. Poderia ser abordado essa questão, né? Um dos desafios é justamente isso, é combater essa desinformação, combater as fontes não fidedignas, poderia se dizer assim. Vulnerabilidade, né? De todas as pessoas entrevistadas, os jovens, os homens, as pessoas pertencentes à classe média, as pessoas que têm entre o sexto ano e quinta série, né, e o ensino médio completo, e pessoas que vivem fora da região sudeste foram aquelas que foram menos capazes nessa pesquisa, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, de detectar desinformação sobre as vacinas. Tá? Jovens e homens também são os que mais citam as redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas como fonte de informação sobre vacina. Poderia citar isso também como um argumento. Efeito das redes. 8% dos brasileiros consideram as vacinas parcialmente inseguras. A gente tinha falado isso lá na imagem, né? Destes, 72% viram notícias negativas sobre vacinas nas redes sociais. 72%. Bastante, né? Dos 6% que consideram as vacinas totalmente seguras, 59% tiveram contato com notícias negativas sobre as vacinas nas redes sociais. De toda a desinformação antivacina analisada pela Avas e que foi corrigida pelos mais relevantes agências de verificação de fatos do Brasil, grande parte do conteúdo foi produzido originalmente nos Estados Unidos, que é muito importante. A origem, né, partindo dos Estados Unidos e republicada por contas brasileiras. O site Natural News, por exemplo, liderado pelo norte-americano Mick Adams, é a fonte original de 32% da nossa amostra dessa pesquisa aqui.
Então, a origem dessas questões fora do Brasil, né? As principais estrelas anti-vacina do YouTube, tá? Aí eles citam algumas aqui, tá? E alguns vídeos identificados pelo ABA somam quase 8 milhões de visualizações, 7,4 nos últimos 3 anos. Então, o efeito das redes nesse movimento. Questão do lucro, tá? Uma proporção significativa dos conteúdos que analisamos foi publicado ou criado por sites que publicam artigos negativos ou desinformativos sobre vacinas, junto com links para curas milagrosas e outros produtos saúde alternativos, tá? Você vê muito isso. Nós observamos que algumas das empresas das mídias sociais proibiram a publicidade em publicações com conteúdos anti-vacina, mas não agiram para removê-los, conteúdo orgânico que leva os leitores a sites que vendem esses remédios alternativos, tá? Aqui tem algumas sugestões da SBIM para as plataformas, né? A questão de correção, né? A questão de desintoxicar o algoritmo, a questão de transparência, a questão de repressão a táticas enganosas. Então, algumas questões para justamente as plataformas aí, uma vez que, como vimos, né, em percentual, as redes são muito importantes nisso. Então, poderia ser uma forma de combate lá numa proposta de intervenção, né. Aqui, encaminhando já para o final, né, já estendemos, espero que também já tenha ampliado a capacidade argumentativa de vocês. Vamos para algumas conclusões aqui, que eu vou trazer aqui. Eu não trouxe aquele slide, o padrão de intervenção. Então, aqui a gente vai começar a discutir algumas conclusões, tá? A análise de dados indica, tá? Aqui eu estou pegando como referência a própria Sociedade Brasileira de Imunizações, tá? Então, não é só algo da minha cabeça, assim. Então, temos referencial, tá? Não é apenas um problema brasileiro, a questão desse movimento é um movimento global, como a gente viu a própria origem nos Estados Unidos desse movimento. Então, grande parte é traduzido principalmente nos Estados Unidos. Mais pesquisas precisam ser feitas para avaliar o impacto da desinformação sobre vacinas no hemisfério sul, uma vez que parece um fenômeno relativamente novo, tá? Este estudo não é definitivo, e sim um convite para mais pesquisas. Em relação ao nosso Ministério da Saúde e o governo federal, tá? Rever as estratégias de comunicação, tá? Buscando canais capazes de ampliar a disseminação das informações de forma mais efetiva, para combater a desinformação sobre vacinas e os posicionamentos anti-vacinação. Mais informações disponíveis ao público, então aqui você poderia articular bem uma proposta, né? Quem vai fazer o quê, como, para que, visando essa disponibilidade de informação para esse público. É altamente recomendável que o governo federal, em 2020, inclua um plano audaz para cobrir todas as brechas de falta de informação que estão sendo preenchidas por fake news, tá? Incrementar esforços de comunicação para grupos mais vulneráveis, lembra quando eu falei isso mais anteriormente? A combinação da falta de informação e da enxurrada de rumores online torna comunidades entendidas vulneráveis. Sugerimos enfaticamente que o Ministério da Saúde busque encontrar formas de comunicação que atinjam especialmente a população identificada no relatório. Quais são, né? Jovens, homens, pessoas pertencentes à classe média, escolaridade intermediária, tá? Residentes fora da região sudeste, mais influenciadas pela desinformação e que menos aderem à vacinação. Então aí, ao encontro dessa vulnerabilidade, tá? Desenvolver campanhas focadas em redes sociais, incentivamos o governo a canalizar recursos para o desenvolvimento de campanhas educacionais focadas nas redes sociais, tá? Mais, melhor e mais rápida verificação de fatos. Reconhecemos os esforços do Ministério da Saúde para verificar desinformações anti-vacinas e incentivamos a melhorar esse serviço fundamental, procurando ativamente por desinformação anti-vacina e trabalhando com a comunidade científica para corrigir as mentiras. Vocês poderiam fazer uma proposta para combater justamente essa questão das fake news em relação às vacinas. Vocês poderiam, talvez, criar algum programa, criar alguma parceria, talvez unir aqui a universidade, a mídia, unir algumas empresas privadas para atuar aqui nesse item, por exemplo, tá? Para o Congresso, tá? Introduzir emendas ao orçamento de 2020 do governo federal que garantam recursos para esforços de comunicação e outras estratégias para ampliar a adesão da população à vacinação. Introduzir legislação que garanta que usuários de redes sociais recebam correções da desinformação anti-vacinação a que foram expostos, que mitigue a disseminação de conteúdos verificados como desinformação ao mesmo tempo, em que proteja a liberdade de expressão e não criminalize o usuário comum que involuntariamente dissemina um conteúdo falso ou desinformativo ou que foi induzido ao erro. Complexo aqui, mas uma opção é justamente essa atuação do Congresso, atuação aí da esfera
do legislativo, né? A questão da obrigatoriedade de vacinação, aqui para fechar um pouquinho nossa discussão, eu tinha falado isso no texto motivador 4, acho que não seria tanto o enfoque dessa redação, mas, só para fechar aqui, a Constituição brasileira permite sim que o governo crie mecanismos para obrigar as pessoas a se vacinarem, tá, pessoal? Isso aí é um professor que mencionou, Roberto Dias, da FGV. Em casos como esse, a justiça coloca na balança dois direitos, tá? De um lado, a liberdade individual, de outro, a saúde pública. Léo, eu acho que a liberdade individual está acima de todas as coisas, tá? E acho que ninguém pode ser obrigado a se vacinar, tá? De outro lado, você pode comentar, Léo, sou a favor aqui da questão da saúde pública, então, se, né, estamos convivendo em sociedade, etc., então eu voto na questão da vacinação. É que aqui o detalhe sobre a vacina do Covid, ele não está mencionando a questão da vacinação para crianças e adolescentes, e por isso que abre um pouco essa brecha sobre a obrigatoriedade. Então, cabe a você, aluno, se posicionar nessa questão. Como eu disse, não sei se vai cair essa questão, mas estou aqui fechando a nossa discussão, tá? Há diversos dispositivos na legislação brasileira que permitem a vacinação obrigatória. Da Constituição, uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, a Lei 13.979, que eu mencionei lá no texto motivador 4, que autoriza autoridades a tomar medidas como tornar compulsória a vacinação. A questão jurídica sobre o direito à liberdade individual versus direito coletivo à saúde, que é o que eu estava mencionando anteriormente, no caso, as vacinas recomendadas por autoridades de saúde já está bastante resolvida no Brasil, explicam os constitucionalistas. O governo não pode criar uma vacinação que as pessoas sejam fisicamente forçadas a se vacinar. O esforço de uma vacinação obrigatória é feito através de mecanismos, né? Então, condicionamento do exercício de direitos à vacinação. Até a questão da escola, eu mencionei em São Paulo, né, a obrigatoriedade para alunos. Ou seja, é possível criar normas que restringam o acesso a direitos, como viagens, benefícios do governo, caso a pessoa se recuse a se vacinar. É algo que funciona mais ou menos nos mesmos moldes da votação obrigatória. Isso, na verdade, já está previsto na legislação em diversos casos. As normas que regulam a distribuição do Bolsa Família, por exemplo, determinam que para a entrega do benefício é preciso algumas condições, entre elas manter a vacinação das crianças indígenas. Alguns direitos aqui, né? A questão da perda de possibilidade de inscrever em concurso público, obter passaporte, etc. Aqui, então, a notícia que eu tinha falado, na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2020, o governador João Dória sancionou uma nova lei que condiciona a matrícula em qualquer escola paulista, das redes públicas ou particular. Eu achei que era só nas redes públicas, mas particular também, a apresentação da carteira do aluno. Tá? Então, esse documento tem que estar atualizado. E a pessoa pode matricular, mas na efetivação, né, então, na efetivação da vaga, tem que estar demonstrada a carteira de vacinação. Tá? Então, assim, é importante salientar que o projeto não impede que o estudante formalizar a matrícula, mas, né, ele tem até 60 dias para regularizar. Os índices de imunização continuam abaixo dos considerados ideais pelo Ministério da Saúde, por isso crianças dadas como instinto voltaram a surgir no país, comentou o progressista. São Paulo registrou 14 mortes entre 15 mil casos de sarampo em 2019, então, vários casos em São Paulo. Somente nesse ano, 2020, foram 170 ocorrências até fevereiro, de acordo com o Secretaria de Estado de Saúde, isso é muito preocupante. Então, essa aí foi uma iniciativa do governo de São Paulo. Na Espanha, em relação à obrigatoriedade de vacinação para o Covid, tá? Essa aqui é uma notícia do Estado de Minas, de 2020, que estava questionando essa questão da obrigação, né? Então, o executivo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou um plano que objetivava aí, vacinar 70% da população espanhola, tá? Que essa vacinação, em massa, permitiria iniciar uma etapa distinta na Espanha, um dos países europeus mais castigados sanitária e economicamente na pandemia, com 42 mil mortos, com um retrocesso de PIB de 12,8%. Tá? Só que ele mencionou, né, os especialistas nos recomendam que não é conveniente que seja obrigatório. Tá? Aqui, Salvador, né, menciona isso. Se não me engano, ele é do Ministério da Saúde, né? Seu ministro da Saúde. Isso. Então, para eles, parece que não vai ser obrigatório. Tá? Em nosso país já existe uma boa tradição de vacinação, mencionar ele.
Aqui, então, direcionando, tá? Direcionando o fim da aula, então, vocês poderiam utilizar como uma estratégia argumentativa a questão condicional. O artigo 196, saúde é um direito de todos e dever do Estado. O artigo 196 pode ser utilizado. O artigo 14 do ECA, o artigo específico, que fala sobre vacinação em crianças e adolescentes, no seu inciso 1, é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Então, como eu falei para vocês, poderia citar especificamente esse artigo. Tem o artigo 6º, né, que fala sobre direitos gerais, então direito à saúde está posto, né? Lembrando, o artigo 96, ele fala sobre que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? E o artigo 6º, aqui é um pouco mais geral, fala sobre alguns direitos sociais e alguns direitos à saúde, né? A gente tem o artigo 1º, vocês poderiam talvez colocar aqui em relação à dignidade da pessoa humana, né? Acho que não cabe tanto aqui, acho que cabe mais o artigo 96, 1/6, tá? O artigo 3º, que também é um pouco mais geral, digamos que poderia ser colocado como promover o bem de todos, né, ou a discussão que a gente está falando sobre a própria obrigatoriedade aqui, né? Os tipos de desenvolvimento, tá? Então, a gente tem causa-causa, causa-consequência, causa-consequência, cada um dos dois parágrafos, causa-consequência num D1 como causa, num D2 como consequência, consequência dos dois, área, sub-área, né, confronto argumentativo, então, algumas questões. Tivemos alguns avanços, vários avanços, algumas contribuições, sem relevância, assim, mas temos manutenção, alguns respeito a algumas distorções, sim. Então, o confronto argumentativo é possível. Algumas visões de ineficácia do Estado, que poderiam ser utilizadas, né, que esse slide é padrão, que poderia questionar a questão do Estado na questão de vacinação. Tá? Alguns teóricos, né, trago aqui os clichês de sempre, eu deixo sempre como uma válvula de escape para vocês, mas como a gente viu na aula, tantas questões, vocês podem dar preferência por elas, tá? E não por esses teóricos que são mais chavões ali, né? Então, Bauman, falamos de Durkheim aqui, o Kant, utilitarista, né, visão de Bentham, Sócrates, né, e tantos outros que podem ser utilizados. Então, para fechar nossa aula, né, eu não trouxe a intervenção aqui depois desse slide, eu fecho com ele fazendo um resumo de alguns eixos de argumentação que comentamos na aula de hoje. Vamos lá. A questão histórica, quando eu falei de Jenner, lá na questão britânico, né, quando tivemos aí a primeira vacina, né, falando, né, de varíola, e daí que vem o termo de vacina, né. Falamos um pouquinho de história no Brasil, a revolta da vacina, né, ali no início do século XX, nos anos de 1904, né, e toda a questão no Rio de Janeiro, toda aquela questão de busca de uma cidade e o que isso se relacionou depois com algumas discussões da população sobre o que a vacina poderia gerar nas pessoas, né? Então, essa questão histórica, tanto mundo quanto Brasil, né? O Programa Nacional de Imunizações, aqui eu trago sobre a importância do programa, que é uma referência no mundo. Eu farei de algumas atuações no país do Brasil, né, com o Programa Nacional de Imunizações, por exemplo, incursões na Amazônia, incursões na região norte, né, e essas dificuldades logísticas, por exemplo. Mas eu falei da referência desse programa para outros países, né, e o que o Brasil também já ajudou outros países com isso. Eu falei de algumas doenças, né, a gente citou algumas, por exemplo, a questão da varíola, a questão da polio, falamos um pouquinho sobre a varicela, falamos um pouquinho sobre sarampo, a questão do sarampo, ali, até dando a notícia ali do governador João Dória sobre os casos de sarampo em São Paulo, né, então é algo que preocupa. O Programa Nacional de Imunizações ele poderia ser citado de algum modo, e toda a sua organização, através dos postos de saúde, né, poderia ser citado. O CIPINE aqui, o Sistema Informatizado, né, do Programa Nacional de Imunizações, e a importância disso, não temos todos os postos com esse sistema informatizado ainda, né. Os motivos, eu citei uma série de motivos para não vacinação, né, vocês lembram das pesquisas, a gente falou um pouquinho de algumas pesquisas, né, eu trouxe alguns dados para vocês, que mencionam alguns motivos de não vacinar, né. A crença de que as vacinas podem gerar alguma doença, a própria doença de origem de base, a falta de comprometimento, né, a falta de tempo, a falta de acesso aos locais, né, a disseminação de notícias falsas, né, enfim, uma série de motivos que eu mencionei, a própria questão das fake news, né, da disseminação dessas notícias,
poderia ser um eixo muito importante de discussão, um movimento anti-vacina que poderia ser mencionado, né? A Sociedade Brasileira de Imunizações é um órgão importante, então trouxe uma série de referências dessa sociedade para vocês. A gente falou um pouquinho ali de 2 institutos no Brasil que têm, né, importância na produção, né? Falamos do Butantan, do Mil Manguinhos. As regiões, a discrepância, né, um pouco da desigualdade na cobertura, muito por questões logísticas, mas outras questões que poderiam ser abordadas aí. As questões econômicas, os impactos disso, né, não só na questão econômica em relação à saúde, né, com investimento em vacinação, a redução de custos, nas consequências de uma internação, por exemplo, uma internação hospitalar que é cara, mas para o próprio indivíduo, né, a gente tem as pessoas em relação à produtividade, em relação ao custo até de vida, né. Falamos aqui os efeitos das redes sociais, o quanto as pessoas muitas vezes se deixam levar por essas questões divulgadas em grupos, né, a desinformação como um caráter bastante importante na pesquisa, como a gente viu, né. O calendário de vacinação brasileiro, eu falei da série de vacinas, até pela quantidade de vacinas até ali um ano e meio, né, muitas vezes esse é um dos motivos, né, que levam muitos países não vacinarem, tem tantas vacinas que eles até se acabam esquecendo. Poderia ser uma proposta de intervenção, talvez, a organização do calendário vacinal, né, em diversas formas. Até existem alguns aplicativos para isso, né, vocês poderiam articular, talvez, isso numa proposta. Constituição, em seus artigos, principalmente o 6º e o 196, né, o ECA também, falamos do artigo 14, né, o inciso 1º, que fala especificamente sobre isso, e lembrando, 30 anos do ECA, em 2020, né, a questão da obrigatoriedade da vacinação. Lá no texto motivador 4, eu falei um pouquinho sobre a obrigatoriedade em Covid, né. Aqui não tanto falando sobre obrigatoriedade de vacinação de crianças, porque segundo o ECA é obrigatório, responsabilidade dos pais responsáveis, mas aqui obrigatoriedade de vacinação do Covid. É claro, Covid é um tema amplo, complexo, nesse ano de 2020 muito discutido, uma vez que impactou as nossas vidas de forma tão grande, né? De uma forma tão grande. Então, poderia se abordar de alguma forma, né, toda essa questão de vacinação do Covid, o que tivemos até agora e o que teremos nos próximos meses, que eu não tenho certeza de que vai acontecer, mas deixei aqui como último item nesse resumo sobre eixo de argumentação nesse tema, fechando aqui um pouco da discussão da nossa aula. Certo? Então, aqui foi a aula com o tema os desafios da vacinação na sociedade brasileira. Tema importante, tema complexo, tema que abre uma margem para uma série de argumentos, como a gente viu no resumo, como a gente viu na aula, quantidade de coisas que eu citei para vocês. Espero que tenha auxiliado nessa abertura de cabeça, de repertórios possíveis nessa redação. Não sabemos se vai cair esse tema, né, mas não importa. O que importa é que vocês saiam um pouco melhor daqui, vocês possam discutir, não só na redação, mas na vida de vocês, essas questões. Certo? Por hoje era isso. Os desafios da vacinação na sociedade brasileira. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau.